Boa tarde, pessoal. Vamos para a nossa próxima aula, né? Na aula passada falamos de paquímetros, né? O que é paquímetro, para que serve? Vimos que é um instrumento de precisão, que ele tem em dois sistemas, né? Então, hoje nós vamos aprender a leitura com paquímetros no sistema métrico, certo, pessoal? Vamos então ver. Leitura no sistema métrico é muito simples, né? Assim, compreender, porque é um sistema que a gente usa bastante, que é o sistema métrico, certo? A gente viu lá, né, nas réguas graduadas, né, quando a gente teve a aula anterior, vocês viram que o sistema métrico é a régua que a gente costuma usar, não é verdade? Então, como é que se faz a leitura, né? Vocês entenderam o processo de como se faz leitura no paquímetro, que é uma régua fixa e outra que desliza, que é o nônio ou vérnier. Então, na escala fixa, o principal do paquímetro, que é a escala que não se move, certo? A leitura feita antes do zero do nônio corresponde à leitura em milímetros, tá bem? Em seguida, deve-se contar os traços do nônio até o ponto em que um deles coincida com o traço da escala fixa. Depois soma-se o número lido da escala fixa ao número lido do nônio. Então, vamos dar uma olhadinha nesse paquímetro que eu botei aí nessa figura de exemplo. Como que eu faço uma medida do paquímetro? É do zero da escala fixa ao zero do nônio. Eu faço primeiro a leitura inteira. Então, se eu contar quantos tracinhos, cada vez que tem um número ali, ó, tem 0, 1. Do 0 até o 1, a gente viu que tem 10 milímetros, tá, pessoal? 10 milímetros. Do 0 até o 2, 20 milímetros. Do 0 até o 3, 30 milímetros, né? Cada distância entre um tracinho e outro é 1 milímetro, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a leitura do inteiro. O inteiro, ele tem 30 milímetros, certo? Se vocês olharem do 0 até o zero da escala fixa, até o zero do nônio, tem 30 milímetros inteiros, certo? Então, 30 milímetros inteiros. Aí eu passo a vírgula e vejo, então, valores menores que 1 milímetro. Eu vejo isso aonde? No nônio. Como é que eu vejo, né? Deu um pouquinho mais, passou um pouquinho ali do 3, né? Ali no 3 tem 30 milímetros, né? Porque eu tenho divisões de 1 em 1 milímetro, certo? Então, eu tenho 30 milímetros. O que acontece? Eu tenho um pouquinho mais. Então, 30 milímetros inteiros. Como é que eu leio esse pouquinho mais? Eu leio na escala do nônio. Eu analiso a partir do zero do nônio, né? Eu analiso aonde tem um traço do nônio, da escala móvel, né, do nônio, do paquímetro, até coincidir com um traço da escala fixa. Ali está até em negrito para vocês verem. Então, o que acontece? Aí que está importante. Ali não ficou bem dentro da figura, mas esse paquímetro é um 1 por 20. Ele tem 20 divisões, certo? Então, por isso que eu tenho que saber a leitura mínima. Eu tenho que saber quanto vale a distância de cada tracinho do nônio. Do 0 até o 1 no nônio ali, né, no primeiro tracinho, do 0 até o primeiro tracinho, vale 0,05, porque são 20 divisões, né? 1 milímetro divididos por 5. Se vocês fizerem a conta na calculadora, vocês vão ver que vai dar 0,05. Então, cada distanciazinha do 0 até o primeiro tracinho tem 0,05. Do 0 até o 1, são 2 tracinhos, né? Vai ter 0,01, porque se você fizer 0,05 vezes 2, vai dar 0,1, certo? Então, eu vou fazer a leitura até... Então, eu sei que cada 2 tracinhos é 1/10, certo? Por quê? Porque foi dividido esse nônio em 20 partes. Eu peguei, então, e peguei 1 milímetro da escala fixa e dividi por 20, deu 0,05. Então, do 0 até o primeiro tracinho, 0,05. Do 0 até o segundo tracinho, eu vou fazer 0,05 vezes 2, que vai dar 0,1. Do 0 até lá o 2 vai dar 0,2 e assim por diante.
Então eu tenho coincidindo lá o 5. Até o 5 eu sei que tem 5 décimos, porque cada 2 é um décimo. Então 1 décimo, 2 décimos, 5 décimos. Então 30,5. Mas aí tem mais um pedacinho, e esse pedacinho vale, que eu disse para vocês que a distância, esse valor de um tracinho entre um tracinho e outro é 0,05. Então esse valorzinho é 0,05. Então o que eu vou fazer? 30 mais 0,5 mais 0,05, que vai dar 30,55 milímetros, tá, pessoal? Aqui foi mais para ilustrar que eu botei essa figurinha. Agora, mais adiante, vai ficar mais claro, porque eu vou fazer parte por parte, certo? Vamos lá, então. Agora, aqui a gente vai entender a resolução de um paquímetro. Como é que eu sei quanto vale a distância entre um tracinho e outro do nônio? Porque a escala fixa no sistema métrico sempre vale 1 milímetro a distância entre um tracinho e outro. O nônio, conforme o número de divisões dele, é que eu vou saber a precisão do paquímetro. Então, no caso, esse exemplo aqui que vocês estão vendo, né? Ali fala escala em milímetro com o nônio dividido em 10 partes. Então, a resolução, a precisão desse paquímetro, eu pego a unidade da escala fixa, que é a distância entre um tracinho e outro da minha escala fixa, e divido pelo número de divisões do nônio, né? Tem até uma abreviação, EF ali, né, escala fixa, unidade da escala fixa, e NDN, número de divisões do nônio. Então, eu vou pegar 1 milímetro e divido por 10. 1 dividido por 10 é 0,1. Então, a distância no nônio, pessoal, do 0 até o primeiro tracinho é 0,1. Do 0 até o segundo tracinho, 0,2, até chegar em 10, certo? E vai indo 0,3, e portanto. Lembram que eu falei para vocês que a leitura do paquímetro se lê do 0 da escala fixa até o 0 do nônio? Então, aquela primeira leiturinha ali, ó, do 0 da escala fixa até o 0 do nônio tem quantos inteiros? O antes da vírgula. Se eu sei que a escala fixa de qualquer paquímetro, não importa divisões do nônio, é sempre 1 milímetro, né, a distância entre um tracinho e outro, então eu sei que do 0 ao 0 eu tenho 1 milímetro inteiro. Então, tá ali a continha. Então, vocês acompanhem ali. A continha deu. Então, botei 1 milímetro. Só que passou um pouquinho, certo? Só que passou um pouquinho. Então, esse um pouquinho, eu vou olhar o traço do nônio que coincide com a escala fixa. E coincidiu no terceiro lá, ó, na escala do nônio. Vocês contem, ó, 0 até um tracinho, 2, terceiro tracinho. Eu disse para vocês, pela nossa continha lá em cima, que cada distância entre um tracinho e outro, entre um tracinho e outro, é 1 décimo, 0,1 milímetro. Então, o que acontece? Acontece que eu vou ter 0,3 milímetros, e é só fazer a continha, somar 1 milímetro mais 0,3, dá 1,3 milímetros, a leitura total ali do primeiro exemplo. Segundo exemplo. O segundo exemplo, eu vou fazer do 0 ao 0. Claro que como ali passou de 100, então ia ter que ser muito comprida aquela régua. Então, a gente omitiu o 0, começou lá pelo 100. Então, faz de conta que o 0 está ali antes do 100. Então, do 0 ao 0, quanto tem? Eu já vi que passou de 100, né? Então, eu tenho 100 mais um tracinho, distância mais de 1, 2, 3. Então, eu tenho 103 inteiros, porque eu vou fazer minha leitura do 0 ao 0. 103 inteiros, certo, pessoal? Na escala fixa eu tenho 103. Só que tem um pouquinho mais. Quanto vale esse um pouquinho mais, né? Então, eu tenho que contar, porque a distância entre um tracinho e outro, nós fizemos a continha lá em cima, é 0,1. Então, vamos ver quantos tem, ó. Do 0 ao primeiro tracinho, 1 décimo, ao segundo, 2 décimos, ao terceiro tracinho, 3 décimos, ao quarto tracinho, 4 décimos, e ao 5 tracinho, que é o que coincidiu com o de cima, 5 décimos. Porque cada tracinho vale 1 décimo, porque a gente viu lá em cima pelo nosso cálculo da leitura mínima. Então, é só somar o 103 com 0,5. 103 milímetros mais 0,5 milímetros, deu então uma medida de 103,5 milímetros total. Sempre lembrando da unidade, tá, pessoal? A unidade é fundamental aqui nessas leituras, certo? Então, vamos para o próximo.
O próximo, ele é mais preciso, porque ele tem um nônio com mais divisões. O anterior tinha um nônio dividido em 10 partes, lembra? A gente fez 1 milímetro dividido por 10. Agora eu tenho um nônio, né, a escala móvel ali, dividido em 20 partes. Então, o que eu vou fazer? Né? Eu vou pegar e vou dividir 1 por 20, para ver quanto vale cada distância entre um tracinho e outro do nônio, porque da escala fixa, no sistema métrico, é sempre 1 milímetro, certo, pessoal? Então, vamos fazer aquela leitura. Nesse caso aí, desse desenho, dessa figura do paquímetro, ele tem até o valorzinho ali no nônio, que vale cada tracinho 0,05, mas tem alguns paquímetros que não tem, então eu tenho que saber fazer a conta, certo, pessoal? Então, vamos ver quanto tem do 0 ao 0. O 0 não aparece ali porque o paquímetro está cortado, porque senão ia ter que ser uma figura muito grande, né? Porque é um valor grande, é 70, né? Então, ali o que acontece? Ali está 70, cheguei no 70, mas tem mais, passou. Então, eu tenho que contar quantos tracinhos. Então, tem 1, 2, 3. Então, tem 73 milímetros inteiros na escala fixa, certo? Mas passou um pouquinho, entende? Tem um valorzinho ali a mais, não está bem em cima. Então, aquele valorzinho a mais eu vou para o nônio. Então, o que eu sei com a leitura mínima desse paquímetro? Eu sei que o mínimo, o valor mínimo ali de cada tracinho, entre o 0 e o primeiro tracinho, é 0,05. 0,05 vezes 2 vai dar 0,1, 0,2, enfim, 0,3, 0,4, 0,5. Se for nos traços maiores da escala do nônio. Se for nos menores, aí aquela distânciazinha é 0,05. Então, vamos ver quanto é que tem? Coincidiu ali, ó, passou do 6. Até o 6, sei que eu tenho 0,6. Porque cada 2 tracinhos é um décimo. Porque se um vale 0,05 milímetros, 2 vezes 0,05 milímetros é um décimo. Então, cada 2 dá um décimo. Então, eu tenho até o 6. Então, até o 6, e passou um pouquinho, eu posso dizer que tem 6 décimos. Mas tem mais um pouquinho, coincidiu no tracinho entre o 6 e o 7. Então, eu sei que aquele valorzinho ali é 0,05. Então, se eu somar, né, o 0,6 com 0,05, vai dar 0,65 milímetros. Certo, pessoal? Então, somando 73 milímetros com 0,65 milímetros, eu vou ter 73,65 milímetros, ok? Certo? Então, assim que a gente vai fazendo, sempre sabendo o valor da precisão do paquímetro. Eu sempre tenho que ver antes de fazer a leitura em quantas divisões tem o nônio, para poder fazer a leitura no nônio, pois a escala fixa sempre vale 1 milímetro de distância entre um tracinho e outro. Indo para o próximo, tá? Indo para o próximo exercício, a gente vai ver que o nônio tem mais divisões. Se vocês compararem esse segundo slide com este aqui, olha só quantas divisões tem o nônio. 20 divisões. Voltando para o outro slide, olha só quantas divisões tem o nônio, né? 50 divisões. Se vocês contarem, vão ter 50 divisões. Então, eu tenho que ver a resolução ou precisão do meu paquímetro, que é fazer a unidade da escala fixa divididos pelo número de divisões do nônio. Então, 1 milímetro da escala fixa divididos por 50. Então, esse paquímetro é mais preciso. Ele tem uma resolução de 0,02 milímetros, certo? Então, vamos fazer essa leitura? Então, ali do 0 ao 0, também está cortado, né? Porque senão teria que ser muito grande a figura. Então, vocês têm do 0 lá do início do paquímetro até o 0, aonde está ali a flechinha, eu tenho 68 milímetros inteiros. Mas passa um pouquinho, né? Então, eu tenho 68 milímetros na escala fixa. Bom, aí eu tenho que ler aquele pouquinho. Como é que eu leio o pouquinho? Eu vejo o traço do nônio que coincide com que está em cima do traço da escala fixa e faço a leitura. Então, pessoal, olha só, a distância entre um tracinho e outro é 0,02. Cada 5 que tem ali, entre o 0 e 1 tem 5 no nônio, entre 1 e o 2 mais 5 tracinhos, entre o 2 e o 3 mais 5. Então, 5 vezes 0,02 é 0,1.
Então, até ali do 0 até 1, eu sei que tem 0,1, né? 1 décimo. Do 0 até o 2, 2 décimos, assim por diante. Marcou ali no 3, passou do 3, então eu sei que eu tenho 3 décimos. Então, 68 mais 0,3. E daí, eu tenho mais um tracinho daqueles. Quanto é que vale um tracinho daqueles ali? Lembram que a gente dividiu ali? Que a resolução é 0,02, então vale 0,02. Então, 0,3 mais 0,02 vai dar 0,32. Então, se eu somar, certo? A escala fixa, 68 milímetros, mais 0,32 milímetros do nônio, eu vou ter 68,32 milímetros no total. Ok? Estão conseguindo entender? Vamos lá então, pessoal. Então, agora tem uns exemplinhos de leituras, né? Vamos ver esses exemplinhos de leituras aqui. Bem interessante. No caso da A e da B, não me dá a resolução do nônio, não me dá o valor que tem na distância entre um tracinho e outro do nônio. Já o C e o D, ali no cantinho, vocês podem ver um númerozinho pequenininho, ali dá a resolução. Não está muito bom de enxergar, mas esses aqui dão. A maioria dos paquímetros já vem com a resolução. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ver quantos. A gente viu o nônio de 10, divisão por 10, que é 0,1 a precisão. A gente viu o nônio de 20 divisões, que é 0,05. E a gente viu um nônio de 50 divisões, que é 0,02 milímetros. Então, vamos dar uma olhadinha na letra A. A letra A, quanto que eu tenho do 0 ao 0 na escala fixa? Isso eu já posso fazer a leitura. Não preciso saber quando vale o nônio. Então, eu tenho quantos? 1, 2, 3 milímetros. Isso eu já sei que eu tenho. Agora, o nônio eu tenho que ver quantas divisões tem. Então, eu tenho quanto? Eu tenho, se eu contar ali, eu tenho do 0 ao 2, 4. Do 2 ao 4, mais 4, que dá 8. Do 4 ao 6, mais 4, que dá 12. Do 6 ao 8, mais 4, que dá 16. E do 8 ao 10, mais 4, que dão 20. Então, é o quê? O 1 por 20. O 1 por 20 vale quanto cada tracinho, se eu dividir 1 milímetro por 20? 0,05. Perfeito? Então, eu já posso fazer a minha medidinha, né? Então, 3, aí eu vou lá do 0 do nônio até onde coincidiu o traço do nônio com a escala fixa. Passou do 6. Então, eu tenho, a gente viu que cada 2 tracinhos dá 1 décimo, né? Então, eu tenho 0,6 mais a medida de um tracinho. Quanto é que é a medida de um tracinho? 0,05. Então, 3,65 milímetros, certo? Olha só, viram só? 3,65 milímetros. Ok? Então, agora nós vamos ver a letra B, certo? A mesma coisa, ó. Olhando ali, o nônio tem o mesmo número de divisão da letra A. Então, tem 20 divisões. Então, é o quê? Quanto vale a resolução? Quanto é que vale a distância entre um tracinho e outro no nônio aqui da letra B? O mesmo que vale da letra A, que é o 0,05. Então, vamos fazer a nossa leitura? Do 0 ao 0, então na escala fixa, eu tenho quanto? Eu tenho 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e um pouquinho. Eu tenho 17 milímetros mais um pouquinho. E quanto vale isso um pouquinho? É do 0 do nônio até o traço que coincidiu o traço do nônio com o traço da escala fixa. Então, o que eu disse para vocês? Que a cada 2 tracinhos dá 1 décimo, porque cada distância entre um tracinho e outro é 0,05. Então, eu tenho 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos. Então, eu tenho 17 mais 0,4 e mais um tracinho. Quanto é que vale só um tracinho? 0,05. Então, eu tenho 17,45 milímetros. Certo? 17,45 milímetros. Tranquilo? Entenderam? Que maravilha! Vamos seguir então, tá? Então, ali na letra C, ali ele já me dá o valorzinho ali, mas a gente vê também que as divisões, que são 20 divisões.
que tem ali o nônio. Então eu já sei que a leitura mínima ou a precisão desse paquímetro é 0,05. Então ele passou do 30 ali, ele tá com 30 e... deixa eu olhar porque o tracinho é pequeno. 32. Só um pouquinho que eu vou ter que ampliar aqui para poder enxergar. Sabe aqui é a professora, né? Que eu vou botar em tela cheia aqui para mim ver. Beleza, botei em tela cheia, pessoal. Então agora vai ficar fácil de ver. Olha só. Então, ó, tem 31,32, ó. Tem 32, porque passou do 30 até, né, do 0 ao 0 tem. Então, na escala fixa tem 32. Perfeito, 32. Agora, nós passamos um pouquinho do 2. Então, nós temos que ir lá para o nônio, ver do 0 do nônio até onde que vai coincidir na escala o nônio, o traço do nônio com o traço da escala fixa. Lá no 7. Se cada 2 tracinhos dá um décimo, então tem 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos, 6 décimos. Beleza, 32,7. 32,7, tá? 32,7. Temos 32,7 milímetros, certo? Então a letra C a gente já tem o valorzinho, beleza? Vamos então agora para a letra D. Para a letra D. Então a letra D, vocês vão fazer a leitura do 0 ao 0. Então eu tenho quanto? Eu passei do 70. Então eu tenho 71, 72, 75, 76, 77, 78 e um pouquinho. Então, o 78 inteiro. Quanto deu esse um pouquinho? Vamos ver, então, do 0 do nônio até o tracinho que coincidiu, o tracinho do nônio com o da escala fixa. Coincidiu ali no terceiro, ó. Então, cada 2 tracinhos dá um décimo. Então, eu tenho 78,1, né? Somei o 0,1 ali que deu, né? 70 mais 0,1, 70,1, mais um tracinho. Quanto vale? 0,05. Então, 78,15 milímetros, certo? Então, temos 78,15 milímetros. Então, vamos seguir o nosso trabalho. Espero que vocês tenham entendido. Vamos para o próximo slide. Então, aqui tem um outro slidezinho, né? Então, olha só que legal esse. Esse já está dizendo que o paquímetro é 1 por 50. Então, cada distância entre um tracinho e outro do nônio já não é mais 0,05, é 0,02, certo? Então, tudo depende do número de divisões do nônio. No caso aqui é 50. Então, vamos fazer a nossa leitura primeiro, a leitura na escala fixa. Vamos fazer a nossa leitura na escala fixa. Então, o que que acontece? Nós temos lá do 0 da escala fixa até o 0 do nônio, nós temos 40 mais um tracinho, 41 e mais um pouquinho. Então, temos 41 inteiros, tá? E mais um pouquinho. Esse pouquinho nós vamos ler, fazer a leitura do 0 do nônio até o traço em negrito que coincide o traço do nônio com o traço da escala fixa, certo? Então, o que que acontece? Nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos contar quantos tracinhos tem. Lembram que eu falei que 0,02 vezes 5 dá 0,1? Então, do 0 até ali o número 1 do nônio tem 0,1. Até o 2 tem 0,2, porque se eu fizer 0,02 vezes 5 é 0,1. Se eu fizer 0,02 vezes 10 é 0,2. Então eu tenho quanto? 41,2, certo? 41,2. Então agora a gente vai ver aqui 41,2, certo? Beleza? Vamos arriscar o outro então? Vamos lá no outro.
Então, a letra B agora, pessoal, do zero da escala fixa até o zero do nônio, nós temos 51, 52, 53, 55 inteiros, certo? Acho que tá tranquilo, a escala fixa tá bem tranquilo, né, pessoal? É do zero da escala fixa ao zero do nônio. Então, deu 55 mais um pouquinho. Quanto vale esse pouquinho? É do zero do nônio até o número que tiver, o tracinho que tiver coincidindo com a escala fixa em negrito. Então, ele coincidiu depois do 5. Então, como eu sei que a cada 5 tracinhos do 0 até o 1 tem um décimo, porque cada tracinho vale 0,02 e multiplicado por 5 dá 0,1, então tem um décimo do 0 até o 1, 2 décimos do 0 até o 2 e vai indo. 3, aí nós estamos lá no 5, então temos 5 décimos. Então nós temos 55 mais 0,5 e mais um tracinho. Quanto vale um tracinho? Vale 0,02. Então eu vou ter 55, mais 0,5 mais 0,02, que vai dar 55,52. Então, 55,52 milímetros. Bom, pessoal, agora o resto eu vou deixar com vocês, tá? Vou deixar, olha só os outros slides que tem, vou mostrar para vocês os próximos slides. Olha só. Então, para finalizar a nossa aula de paquímetro no sistema métrico, com resoluções de 0,1, 0,05 e 0,02, não esqueçam de responder a lista de exercícios com leituras que eu vou deixar para vocês no Moodle, assistir o vídeo de apoio complementar, que ajuda, né, na sua aprendizagem, vai ajudar bastante, que eu vou colocar o sistema, é um softwarezinho do Stefanelli, que vocês vão aprender e vão fazer leituras virtuais. E dúvidas, vocês sabem que vocês podem me procurar sempre nas terças-feiras, no nosso horário, das 10 às 11, no nosso grupinho de WhatsApp, certo? E na nossa aula assíncronas, às quartas-feiras, às 15 horas. Um beijo, pessoal, até a próxima!